Olá, tudo bem? Hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre a introdução alimentar, que é um tema muito importante e que gera bastante dúvidas nas mães e nos pais, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria conversar é que a introdução alimentar, assim como quando a gente fala assim, o bebê quando nasce precisa aprender a mamar e a mãe precisa aprender também como amamentar o bebê, é um processo, a introdução alimentar é a mesma coisa, tá? A gente tem que lembrar que o bebê ficou 6 meses recebendo só mesmo o leite materno ou a fórmula. Então, ele está muito acostumado com a textura do leite, com o sabor do leite. Quando a gente vai introduzir novos alimentos, ele vai ter que se acostumar com outras texturas e com outros sabores. É muito comum que nesse começo os bebês rejeitem os sabores de alguns alimentos, os bebês têm uma certa dificuldade para aceitar a quantidade que a gente acharia que eles deveriam aceitar. Tá? Então, nesse comecinho, os primeiros meses são meses de adaptação. A gente pode ficar tranquilo, porque o que ainda está sustentando bastante o bebê é o nosso leite, tá? O leite materno ou a fórmula, tá bom? E aí, quando então a gente começa a introduzir os outros alimentos para o bebê? A gente começa essa introdução, geralmente, a partir do 6º mês. Muita gente vai dizer para vocês, vovó, tio, para começar antes, porque antigamente a gente realmente tinha essas orientações de que os bebês começassem com 4 meses. Mas o que acontece? A ciência evolui e aí a gente começou a descobrir que o momento melhor, o momento que o bebê está mais preparado para receber os alimentos é a partir do 6º mês. Tá? Além disso, os bebês que começam a se alimentar antes, receber outros tipos de alimentos, têm uma chance maior de terem obesidade ou outras complicações no futuro, tá bom? Então, a partir do 6º mês. Alguns bebês ainda precisam esperar um pouquinho mais. Então, bebês que são prematuros, que têm alguma alteração de desenvolvimento, têm alguma dificuldade para deglutição, eles precisam esperar um pouquinho mais para começar essa introdução alimentar, tá bom? Então, vamos ter bastante calma nesse começo, tá? E aí, o que a gente vai pensar, além da idade, né, cronológica, para a gente começar a introdução? Os sinais de que o bebê está pronto para receber os alimentos, tá? Que são basicamente quando o bebê consegue ficar com uma postura boa, então ele consegue ter um tônus bom, né? Quando a gente coloca ele sentadinho, mesmo que encostado, ele consegue se manter sentado, tá? O 6º mês não é todos os bebês que vão ficar sentados sozinhos, sem um apoio, mas com o apoio ele já deve conseguir ficar encostadinho, tá bom? Isso vai facilitar na hora de dar os alimentos para o bebê. Essa musculatura, né, do pescoço, da cervical, o bebê precisa estar mantendo bem a cabecinha, né? Bebês que são hipotônicos demoram um pouquinho mais para a introdução alimentar, que a gente precisa garantir que eles consigam se alimentar sem o engasgar. Tá bom? E a outra coisa que indica pra gente que o bebê já tá perto da gente introduzir o alimento é quando ele começa a demonstrar interesse. Então, o bebê que observa a gente se alimentar, ele tenta pegar com a mãozinha, ele pede o alimento, tá bom? Então, esses são os sinais que a gente vai observar para começar a introdução alimentar.